começando pela Judéia, aonde o Senhor Jesus ascendeu, de onde ele subiu aos céus, o Monte das Oliveiras. Aleluia, Senhor. Monte das Oliveiras, meus queridos irmãos, é um lugar biblicamente bem interessante para nós, porque ele aparece mostrando que o Senhor ensinou aos seus discípulos no Monte das Oliveiras. Depois, do Monte das Oliveiras, ele foi subindo assunto aos céus. E depois ele voltará sobre o Monte das Oliveiras, quando ele se partirá em 4 partes, e o Senhor virá para vencer o inimigo. E depois, meus queridos irmãos, nós vemos a importância do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras dá o ensino do sermão do monte. Sermão é um grande estudo elaborado, uma grande mensagem. Se bem que Jesus, ele, considerado mestre vindo da parte de Deus, ele mesmo era a palavra, e ele ensinou aos discípulos. E hoje ele também fala conosco como ele quer. Glória a Deus, aleluia. Depois ele subiu ao assunto aos céus. Ele subiu aos céus depois de ressuscitar. E tendo ressuscitado, apareceu a muitas testemunhas. Durante 40 dias esteve ainda com os seus, os discípulos, os apóstolos lhe seguiam. Alguns conseguem dizer que havia 500 testemunhas. E isso fala de um momento especial, porque do Monte das Oliveiras ele retorna ou reforça a mensagem da descida do Espírito Santo. Glória a Deus. E ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para poder então serem minhas testemunhas, porque sem o Espírito Santo é impossível o homem fazer a obra do Senhor. Depois disso ele foi sendo elevado aos céus, uma nuvem o ocultou. A promessa do Pai fica com eles, com os apóstolos. E veio o dia de Pentecostes, festa judaica determinada por Deus, e quando o Senhor, ele estava já nos céus, foi recebido. Então ele pede ao Pai que mande o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele vem. 120 foram batizados em línguas estranhas. Foram ouvidas 16 tipos de línguas diferentes. E o Senhor, ele não mudou, e a sua promessa também chegou a nós. Muitos de nós já somos batizados em mistérios, falamos com Deus das suas grandezas. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. E também, meus queridos irmãos, sabemos que muitos que ainda não têm, mas podem buscar com jejum, com oração, e esperando que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo. Glória a Jesus.
depois que eles são batizados, ao momento chamado de diáspora, Deus fez uma grande obra em Jerusalém. Houve ali, no princípio, a poderosa salvação das almas pelo discurso de Pedro e por muitos sinais e maravilhas. A poderosa mensagem da palavra de Deus entrando aos corações. Uma vez pregados, chegaram a 3.000, depois quase 3.000, depois quase 5.000, e o número foi crescendo. E isso incomodou o governo do Império Romano, isso incomodava Roma por causa do poder da palavra, do Evangelho, do Espírito Santo. Se a igreja do Senhor, ela está sendo perseguida, é porque a palavra está fazendo efeito, é porque o Espírito de Deus está trabalhando. Se tem alguém incomodado, é porque Deus está falando aonde a igreja está sendo usada. Aleluia, Senhor. Maria, no momento especial, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus mandou que Filipe descesse a Samaria pela estrada deserta e ele fosse e pregasse ali. Aquele homem que estava, aquele eunuco que estava vindo adorar e já estava de volta, veio cumprir os rituais da lei mosaica, mas a lei não salvava, era preciso que alguém pregasse a salvação pela graça que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Filipe foi pregar em Samaria. Ele pregava e fazia sinais e maravilhas e também libertava os cativos e oprimidos do diabo. E Samaria foi se entregando ao Senhor. E eu quero dizer que também o Senhor tem nesta cidade muitas vozes que são Filipes, que pregam o Evangelho para a salvação da alma, para a cura, para a libertação. E muitos dos que estão aqui ou que estão lá fora receberão a sua bênção no nome do Senhor Jesus. Porque o Evangelho que pregamos é o mesmo. Nós também somos testemunhas